Sejam bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos comentando o livro O Caminho, de Stanley Jones, o livro devocional O Caminho, de Stanley Jones. Meu nome é Joel Neto, eu sou amigo de Jesus e eu estou nas dependências do Instituto Jesus Cristo, na cidade de São José dos Campos. E hoje estamos na semana 4, no dia segunda-feira. Estamos na nossa série de comentários sobre o livro O Caminho, do autor Stanley Jones, na semana 4, a segunda-feira. E o título que o autor dá a esta devocional da segunda-feira é o seguinte: nada que é correto é fútil. Vou repetir: nada que é correto é fútil. Vamos ler então a devocional para tentar entender o que Stanley Jones está nos ensinando. Acompanhe comigo. Se você já tem um livro, acompanhe no seu livro. Se você ainda não tem e quer adquiri-lo e não está conseguindo, entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar a encontrar o livro. Acompanhe então a leitura comigo. Continuamos nossa busca pelo caminho entre os caminhos dos homens. Ignazio Silone, romancista italiano, supostamente teria contado o que aconteceu com alguns de seus amigos que foram dizimados por guerras, revoluções e pelo fascismo. Ele disse: "Um pobre coitado se aproximou de mim outro dia", relata, "com os olhos brilhando como se tivesse feito uma descoberta importante. A descoberta é essa: devemos sempre tratar bem os outros", disse com ênfase sóbria, "como gostaríamos que os outros nos tratassem. Não tive coragem", conta Silone, "de dizer que a descoberta dele não era nenhuma novidade, mas expressava uma sabedoria antiga, pois vi que ele tinha adotado isso por força de sofrimento e muitas lutas. O sofrimento havia tomado esse pobre homem pela mão e o conduzido ao caminho. Por isso que Ignazio não teve coragem de dizer que aquilo não era novidade alguma." Um outro exemplo que Stanley Jones oferece: uma garota criada em um adorável lar norte-americano conta o que descobriu. "Nem sempre sou boazinha, mas quando sou má, fico mal." Ela havia descoberto que existe um mundo de eterna bondade. Quando se encaixava nele, ela se sentia ajustada e feliz. Mas quando vivia contra esse mundo, ela percebia o resultado disso em si mesma. Um outro exemplo: um editor do Des Moines intitulou assim um editorial: nada que é correto é fútil. Ele viu que o correto é apoiado pelo universo e, portanto, não pode ser fútil. No final, sairá por cima. Qualquer coisa errada, no entanto, não pode ser outra coisa senão fútil. Um outro exemplo ainda: um estudante do ensino médio me procurou ao final da minha palestra e disse: "Você mencionou o jovem que disse que aceitaria o belo sem levar em conta o bem. Mas o belo e o bem não são a mesma coisa?" perguntou o jovem. Esse jovem viu com um raro discernimento que o mal nunca poderia ser belo. O bem é sempre belo, pois está de acordo com a bondade eterna. Acredita-se que Benjamin Franklin disse o seguinte: "A mentira não é útil", e foi uma afirmação muito profunda, pois o universo não foi criado para o êxito de uma mentira. A mentira sucumbe diante da natureza da realidade. Portanto, nenhuma mentira pode, por fim, ter êxito. "As mentiras têm pernas curtas", diz um provérbio alemão, mas os alemães o mudaram para: "A mentira tem uma perna curta", pois Goebbels, ministro da propaganda nazista, tinha apenas uma perna curta.
As mentiras acabaram por se destruir. Nesse rápido devocional, eu percebo que Stanley Jones está tentando nos fazer perceber esse imperativo categórico como uma lei natural da vida. Que imperativo categórico é esse? O imperativo categórico que encontramos na filosofia das mães. Sua mãe já deve ter falado isso para você. Filho, nunca faça para o outro o que você não gostaria que o outro fizesse para você. Encontramos esse imperativo categórico na filosofia mais profunda das nossas mães. Stanley Jones está dizendo que esta ideia de que há um bem que ansiamos e um bem que buscamos receber identifica para nós que nós aceitamos a correção como algo útil e aquilo que é incorreto como algo fútil, algo que não tem valor, algo que é desprezível. Quando afirmamos o bem para as nossas vidas, nós estamos declarando que existe uma vida correta, que é útil para nos fazer felizes e nos fazer satisfeitos. E ela não está em nós, ela não está nos caminhos dos homens, mas ela está fora de nós. Talvez você já tenha se deparado com a seguinte situação. Quando alguma pessoa te ofendeu de alguma maneira e você disse assim, eu vou lá tirar satisfação dela. Você percebe a declaração que você faz sobre satisfação quando diz isso? Você está dizendo, alguém tirou algo bom de mim, algo que eu quero ter, e eu não aceito isso. Por isso eu vou lá, eu vou tirar dela e eu vou pegar de volta para ser satisfeito. Mas perceba que a nossa satisfação não está nos caminhos dos homens, mas está no caminho da verdade e da vida, que é o próprio Jesus Cristo. No caminho que nos possibilita encontrar o que é correto para colocar a nossa vida em profundo equilíbrio, harmonia e satisfação. O errado, diz Stanley Jones, é sempre fútil, porque ele não serve para nos colocar em ordem e permitir que a nossa vida faça sentido. O apóstolo Paulo, autor da Bíblia no Novo Testamento, ele diz isso lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 21, quando ele declara que os homens fizeram escolhas pelos seus caminhos de forma errada. Ao invés de escolher o Criador das coisas, eles preferiram escolher as coisas do Criador e adoraram as coisas em vez de adorar o próprio Criador. Adoraram os caminhos dos homens ao invés de adorar o caminho, o próprio Deus, revelado em Jesus Cristo. E Paulo diz lá no capítulo 1, versículo 21 de Romanos, que essas escolhas fizeram que os pensamentos dos homens se tornassem fúteis. E depois Paulo diz por 3 vezes, ele repete por 3 vezes a expressão, os entregou. Por conta disso, Deus os entregou às suas próprias escolhas, dos seus próprios caminhos. E as próprias escolhas e os próprios caminhos dos homens, escolhidos fora do caminho de Deus, fora da correção do caminho de Deus, foram suficientes para provar para eles que a vida daquele jeito era uma vida inútil, uma vida fútil, uma vida que não os colocava em equilíbrio, harmonia, que não trazia sentido para eles, mas colocavam eles em profunda desordem. Há uma lei que é o caminho, Jesus Cristo estabelecida, que quando estamos nele, todos os caminhos da vida ganham ordem e a vida como um todo é harmônica e faz sentido. É disso que Stanley Jones está falando durante essa semana e a semana também que passamos. Ele está repetindo essa ideia para que ela fique viva em nossas mentes. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com a minha filha primogênita, que hoje já tem 15 anos de idade. Quando ela era pequenininha, por volta de 4, 5 anos, eu imagino, nós morávamos num pequeno apartamento. E todas as noites eu tinha a responsabilidade de escovar os dentes da minha filha.
Então eu pegava a escova com pasta de dente e ela nunca queria escovar os dentes. Então ela corria pelo apartamento, aquele pequeno apartamento, e eu corria atrás dela, com a escova na mão, tentando convencê-la a escovar o dente todas as noites. Um dia eu fiquei cansado daquela situação. Corri atrás dela, ela não me obedeceu. Então eu cheguei diante dela e joguei a escova no chão e disse assim: Ana Luísa, escove o dente se você quiser. Se você nunca mais quiser escovar o dente, eu nunca mais vou me importar. O seu dente vai estragar, eles vão cair e eu não estou nem aí. Eu estava brincando com ela, obviamente, porque não querer escovar o dente é só uma situação de criança. Mas então, para ela sentir aquela cena, eu virei as costas e comecei a sair de lá. A Ana Luísa, minha filha, a minha pequenina, naquele tempo, pegou a escova do chão, foi atrás de mim e disse assim: Papai, escova os meus dentes, por favor. Do jeitinho que ela sabia falar. O que eu fiz naquela noite foi o que Paulo está dizendo em Romanos. Eu entreguei a minha filha ao próprio caminho que ela estava escolhendo. E ela percebeu que escovar o dente não podia ser uma coisa desprezível, porque era uma coisa correta. E se escovar o dente era algo correto, então não podia ser fútil, não podia ser desprezível, era algo útil. E quando ela se viu entregue ao próprio caminho de uma escolha fútil, inútil, ela correu atrás de mim e pediu: Papai, escova os meus dentes. E até que a minha filha se tornou autônoma para fazer essa tarefa sozinha, eu todas as noites escovei o dente dela, sem que ela nunca mais resistisse ou dissesse que não queria. É assim que Deus nos trata. Ele está nos mostrando: o caminho correto é útil. E todas as vezes que vocês escolherem seus próprios caminhos, eu vou entregá-los a eles. Mas vocês vão descobrir uma vida fútil e totalmente desequilibrada. Olha como Stanley Jones ora pedindo isso na vida dele. Ó, meu gracioso Senhor, estou encontrando teu caminho em meio aos nossos caminhos. Diariamente, de hora em hora, ele está se revelando diante dos meus olhos atônitos. Ajuda-me a andar em teu caminho como o vejo, pois sei que quando tomo outros caminhos, eles se destroem. Teu caminho se confirma. Eu te agradeço. Amém. Lindo ouvir a voz de Stanley Jones dizendo para Deus: outros caminhos destroem a minha vida. O teu caminho confirma e organiza a minha vida. A afirmação dele do dia de hoje é a seguinte: Deus é a beleza eterna. O pecado é a feiura eterna. Escolha sempre pelo caminho que é Jesus e não pelos caminhos que se opõem a Jesus, porque eles destroem a vida. E o que é certo nunca pode ser fútil, nunca pode ser desprezível. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.